Saudações a todos e a todas. Eu estou aqui com o pastor Aparecido Caetano, da Assembleia de Deus, um homem de fé, um homem que veio aqui comungar seus conhecimentos conosco e que seguramente tem muito a contribuir para as pessoas que têm uma dificuldade de entender fé, religião e as questões que envolvem, né, as igrejas no Brasil. Pastor Aparecido, eu queria falar um pouquinho. Quem é o pastor Aparecido? Bom, pastor Aparecido é uma figura simples, aí como qualquer cidadão brasileiro, como qualquer cidadã brasileira, como qualquer pessoa, como qualquer religioso. Eu sou um homem criado no Evangelho desde a idade de 4 anos, fui criado na roça e posterior às dificuldades, vinha para a cidade. Hoje eu estou pastor na Assembleia de Deus, membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, sou jornalista por profissão também e por formação, e a gente tem a nossa vida hoje pautada na família, que é a família, a minha esposa, as minhas filhas, netas e neto e genro. Essa é a nossa vida. E aí construo umas casinhas para mim mesmo, faço uma coisa. Eu sou esse cidadão simples, não tenho muito. Aliás, até essa formalidade eu vou dispensar de pastor. Eu pode ser direto a Aparecido, que eu sou esse cidadão. Está Sou bem. isso aí. Aparecido, me conta uma coisa, como que é a tua vida fora do púlpito? Olha, eu exerço o meu trabalho e nós temos uma diferença. Nós somos uma família de todos pastores. Meu pai é pastor e todos os meus irmãos, 5 pastores e uma missionária. E todos nós trabalhamos. Nós nunca aceitamos ganhar dinheiro de igreja. Não. Se você me convidar para pregar na sua igreja, eu vou gratuitamente, com o maior prazer. Toda a minha família, e nós trabalhamos assim. A nossa vida é pautada assim, evangelho é de graça receber e de graça dar. Então a nossa vida é essa. E faço também meu trabalho. Eu sou apaixonado por 3 coisas que eu gosto dessa vida. Palavra de Deus, primeiro lugar. Eu gosto de política, que é uma das coisas que eu acho essencial, e gosto de futebol. Me conta uma coisa, o senhor, como se deu o seu chamado para a igreja? Falar, venha para nós precisamos desse homem. Olha, é muito interessante, isso aqui é uma coisa que nós precisamos, e eu gostaria que você refletisse comigo isso aqui, porque religião faz parte da cultura. Isso depende de onde você está, do país que você está, da vida que você vive, a família que você foi criado. Então essas coisas seguem para a vida da gente. Dificilmente separar um pouco. Exemplo, se eu nascesse na China ou regiões assim, por natureza e por cultura, eu deveria ser budista. Se eu nascesse lá no Oriente Médio, por cultura e por família, eu seria muçulmano. Agora, nós vindo para cá, para essas regiões onde as culturas africanas, enfim, outros países, os países americanos aqui, sul-americano, nós somos cristãos. Então, assim, o meu chamado vem de ver o meu pai trabalhando na obra de Deus, isso me chamou muita atenção, me prendeu à vontade e eu senti esse chamado, senti esse desejo no meu coração. Eu não vou ser hipócrita de dizer que Deus veio e falou nas minhas orelhas. Isso aqui é coisa de conversa fiada. Eu vou ser bem claro e objetivo. Eu senti no meu coração, me identifiquei com essa graça de levar o evangelho, de levar a verdade. Claro que eu não sou dono da verdade. Eu preciso ouvir o contraditório e aí, de repente, eu descubro que se eu estou falando a verdade, eu não estou falando a verdade. Eu tenho esse livro aqui, que é o livro que me orienta. Mas, às vezes, o que eu vejo aqui não é tudo o que eu preciso. Eu preciso ouvir de outros que têm uma mente mais aberta, que leu e entendeu diferente, para que eu possa entender também, tirar a minha base para a minha vida. Então, meu chamado está baseado na criação, na cultura, nos ensinamentos que meu pai e minha mãe, que nós somos descendentes judeu, o meu pai e minha mãe, meu pai judeu italiano, minha mãe judeu português, e nossa família foi criada naquele tempo e havia as perseguições, que eram obrigados a se transformar. Minha família se tornou católica. Posterior, nós conhecemos o Evangelho no ano de 74 e fui criado então no Evangelho. Essa é a minha rotina. O senhor é aqui de São José dos Pinhais mesmo? Eu fui criado em Pinhais. Eu fui criado em Pinhais, cheguei em 74 em Pinhais, quando aquilo não tinha nada. Vila Maria Antonieta, Vargem não existia nada. Aí depois, posterior, fui para o norte do Paraná. Me conte algo, Aparecido. Como que o senhor explica a sua fé? Olha, a minha fé é baseada nos mandamentos de Jesus Cristo. Então, assim, a minha fé é em Cristo. E eu preciso ser bem objetivo quando eu falo em Cristo, porque hoje existe uma confusão
entre o cristianismo e os cristãos. Por que essa diferenciação? Porque hoje existe muitas pessoas que são paulinos, que seguem tudo que o apóstolo Paulo diz e tem por base da salvação Paulo. Não, eu tenho por base a minha salvação em Cristo Jesus, que é quem morreu e entregou a vida dele para salvar a minha alma. Então, assim, eu quero separar isso aqui, que uma coisa é eu dizer que é bater e levar como estrutura o que o apóstolo Paulo ensinou, e outra coisa eu seguir. Eu sigo Jesus pelos 4 evangelhos, pelo que ele é, pela história que me contam dele. E como que isso chega na Assembleia de Deus, pastor? Olha, hoje a gente é um pouco difícil, é meio complicado a fé. Quando você começa a mostrar estas realidades, existe uma contradição muito grande e nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, uma resistência. Por isso, hoje, o número, não sei se você já ouviu essa palavra, desigrejados. O número de... Confesso que eu nunca ouvi. Então, hoje, eles criaram essa palavra, o sistema religioso, eu já chamo de sistema religioso, criou esta palavra desigrejado. E nós abraçamos esta palavra desigrejado como uma dádiva para nós, porque nós tínhamos obrigação de falar, às vezes, sair fora da palavra. Uma certa vez eu estava em São Paulo, eu congregava em São Paulo, e eu fui dizer o pastor me perguntou alguns textos em Malaquias 3:10. Eu mostrei a realidade do texto, porque eu posso contar, historiar, porque eu tenho no sangue o judaísmo, eu tenho no sangue, então eu conheço a história, eu posso falar a história e falar o assunto. É claro que hoje, claro, a teologia, são tantas linhas de teologia, e uma das maiores que atua no sistema religioso é a teologia da dominação, que que você domina as pessoas, trabalha na mente das pessoas. Então, assim, quando você começa a mostrar estas verdades, você é tratado como um esquerdista. Você é contra. E não é. Bíblia teria que ter, ela é divinamente inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Não teria que ter diversas interpretações. Eu teria que ler o texto e interpretar. Você lê o texto e interpretar da mesma forma, porque ela por si própria já é interpretada. Mas, infelizmente, hoje, a mentalidade das pessoas são totalmente diferentes. Por esta realidade aí é que a gente encontra um pouco de dificuldade. Parecido. A gente sempre cresce tendo como ensinamentos como que Constantino, né, conseguiu fazer com que a religião fosse algo que realmente fosse levado para as casas, levado para as pessoas, e posteriormente veio o calvinismo, o senhor é um estudioso disso. Mas o que a gente percebe é que a igreja luterana é que há muito uma questão da salvação, a libertação pela fé e o obrar. Quanto mais você obrar, mais você vai prosperar, mais Deus vai te dar coisas, mais você vai ter aptidões materiais. O que o senhor pensa disso? Essa aí já, para mim, eu já incluo dentro da teologia da dominação. Porque nosso Deus nunca precisou de atributos nossos. Se nós defendemos que Cristo redimiu nossos pecados na cruz do Calvário, por que eu tenho que fazer para mim alcançar a minha salvação? Não, não é assim. Se não vou invalidar a morte de Cristo na cruz. Se é eu fazendo para me receber, quer dizer, aí eu faço algumas coisas que agradam a Deus e deixo de servir o meu próximo. Por exemplo, alguém está passando fome, eu deixo de atender porque não faz parte da minha dominação, da minha igreja. Ou não me importa. Eu me lembro de uma passagem bíblica que o samaritano desce. Um samaritano desce e ele é pegado e assaltado na estrada. Os malfeitores deixaram ele meio morto, não matou. Deixou para sofrimento, porque tinha prazer em ver sofrer. E diz a Bíblia que um sacerdote passou de largo. Não dava para entender porque o homem não estava vestido, ele estava nu. Ele não falava, ele estava meio morto. Então, só tinha 2 formas de saber se ele era, quem era ele, de que povo ele pertencia. Era através da roupa e através da fala. Então não tinha. O que fez o sacerdote? Passou a passos largos. Logo após, lá veio o levita, o músico daquele sacerdote, disse: o meu sacerdote, o meu pastor passou longe, eu é que não vou olhar para esse. E foi. E de repente veio um viajante que era samaritano e encontra aquele moço lá e diz: pobrezinho, coitado. Ele não sabia que era perigoso. Catou ele, jogou em cima do cavalo, foi a pé puxando, chegou na estalagem e disse: aqui, ó, tá esse moço, cuida dele, eu tenho esse dinheiro aqui, eu te pago.
Eu vou e quando eu voltar, todos os gastos que você tiver, eu vou pagar. Mas uma coisa me chama a atenção. Ele não olhou a roupa, ele não olhou a fala, e ele tinha vinho e azeite. O que que ele fez? Era o vinho do consumo durante a viagem. Era o azeite do consumo durante a viagem. O que ele fez? Colocou vinho e colocou azeite. Ele dispôs do que ele tinha. Hoje, o que que falta no meio do cristianismo? Exatamente isso, empatia. É eu me colocar no lugar da pessoa sofredora. Eu não olhar se você é branco, se você é E preto. tentar buscar o que ela está sentindo, né? Exatamente. Esse é o verdadeiro sentido da empatia, o senhor tem toda a razão. Exatamente. Então, assim, nós como cristão, porque esse ensinamento foi Jesus que deu, não é eu. Eu não estou alucinando. Exemplo, Jesus chega lá no mar, os camaradas estão pescando. Quem é mais mentiroso que pescador? Tá todo mundo pelado lá pescando e Jesus chega e diz, ei, Pedro, vem cá, vou te fazer pescador de homem. Jesus, ele olha na nossa vida exatamente assim. Ele não importa a sua condição financeira, ele não importa a sua cor, a sua raça, a sua opção sexual. Aliás, ele veio para o amor. E é uma das coisas que me chama a atenção, que Jesus veio para quebrar paradigmas. Ele veio para mostrar a diferença. E alguns até dizem Derrubaram alguns modelos que são adotados, né? Exato, alguns até chegam a dizer que diz que ele era político. E que a política de Jesus ninguém aceitava. Por exemplo, ninguém pode mostrar Jesus dentro de um templo pregando. Você já viu Jesus dentro de uma igreja pregando? Não. Ele pregava lá fora. Jesus pregava para quem? Para todos. Ele olhava, não importava a condição de cada um. Eu me lembro que quando Jesus chegou, ele sendo nazireu de Deus, a lei de agora até enrolei a língua do nazireu, vamos dizer assim, para me ser um pouco mais curto, que dificultou aqui, dificultou. Então, o nazireu, ele tinha algumas diferenças, ele era o separado, e para ele ser separado, os homens eram desonrosos ter o cabelo crescido, então o homem ter o cabelo crescido, para o judeu era aproximadamente assim. O nazireu podia vir até o meio das costas, que era a altura do cabelo de mulher. E tinha algumas regras para o nazireu. O nazireu não tomava bebida forte, o nazireu não convivia com leprosos, o nazireu não teria contato com ladrão, o nazireu não teria contato com prostituta, o nazireu não teria contato com leprosos. E de repente Jesus encontra uma viúva no caminho de Naim e toca no esquife. Mas um judeu já não poderia tocar. Imagine um nazireu tocando. Poderia quebrar a separação dele. Bebida forte. Jesus vai no casamento e opera o primeiro milagre. Faz vinho. E tem alguns que lutam para provar que não, que era um suco, que era uma laranjinha, um suquinho qualquer, sem álcool. Não, não. Jesus transformou o vinho, meu. Ah, mas a turma estava bêbado já e estava tomando qualquer coisa. Não, não. O mestre Sala, ele só provava, ele não se embriagava. Ele disse, por que deixou o vinho por último? O nazireu fazendo isso. O nazireu encontra um Zaqueu, cobrador de imposto, um publicano, que todo mundo chamava de ladrão, em cima de um árvore. Desce daí, eu vou para tua casa hoje. Eu, religioso, o dono da religião, o falso moralista, disse assim, mas ele não disse que é o santo, como é que ele vai comer com pecador? Então, eu vejo assim, o que Jesus fez que mudou a história. Nós vemos lá Simão Pedro, que tinha apelido de Lázaro, de tanta lepra que o camarada tinha. Jesus não era amigo dele? Então, Jesus veio para quebrar esse modelo de religiosidade. Jesus veio mostrar que o amor, que a empatia, que a misericórdia, que a longanimidade, que a compaixão, que a piedade estava na sua vida e fazia parte do seu ministério. E que todos quantos são seguidores precisam fazer isso. Mas isso que o senhor está dizendo não é até um contrassenso em que você vê muitas igrejas, muitos templos que são mega construções, enquanto Jesus tinha uma certa simplicidade, como o senhor mesmo pregava fora das igrejas. E o que o senhor pensa dessa questão de você ter mega construções para acolher hoje a fé cristã? A exemplo, eu vou dar um exemplo do Brás. Eu conheço bem ali São Paulo, Brás. Tem alguns templos ali, não vou dar o nome das pessoas, dos seus líderes, mas mega templo, que foram gastados dinheiro, que veio pedras de Israel, que veio, enfim. Se você for ali no Brás, você vai ver a quantidade de pessoas mendigas, moradores de rua, drogados que estão sentados nas calçadas, e nenhum dentro do templo. Nenhum dentro do templo. E se tentar entrar no templo não é permitido. Por quê? Porque foi criado um sistema
um sistema que nada mais é do que uma empresa que eu escolho quem são os meus clientes. Quem é que dá que me rende. E, infelizmente tem sido assim. Um amigo meu é pastor agora no Paraguai, em Santa Rita. Esse pastor, o pastor líder dele disse para ele assim, olha, eu quero que você forme para mim um material que eu preciso desse material para um projeto para o próximo ano. O que você tem em mente que nós devemos fazer para o evangelho crescer? Esse rapaz, bom menino, sentou, estudou e disse, descobri, tem muitos moradores de rua, vamos trabalhar em prol a esses homens. Chegou lá, entusiasmado, com a pasta que era a coisa mais linda de ver. Pastor, aqui está. Qual é a tua intenção? Meu interesse agora, para o próximo ano, nós vamos trabalhar com os moradores de rua. Ele falou, não. Qual o rendimento disso? Então, Megas Templo hoje nada mais é para rendimentos. Eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo lá na Barra Funda. Eu estava vindo com meu sobrinho e, de repente, eu vi que uma pessoa drogada veio em direção ao meu carro. Rapidamente ergui o vidro do carro. Ergui rapidamente. Uma voz falou na minha consciência. O senhor está fazendo tudo que os outros já fazem, né? Aí a voz falou na minha consciência. Não é que eu ouvi uma voz falando do céu, não. Falou na minha consciência. Quanto vale a sua alma? Eu me arrepiei. Até o dia de hoje eu me arrepio. Eu disse, Senhor, a minha alma tem um valor que não tem cálculo. Quanto vale essa alma? Eu chorei. O senhor levantou o vidro para se livrar rapidamente. Né? Exatamente. O que aquela pessoa talvez precisaria? De uma única palavra. Uma única palavra. Às vezes, nós julgamos as pessoas, damos a sentença às pessoas e não paramos. Cada pessoa, cada ser desse que é considerado como lixo para a sociedade, ele não está ali porque ele escolheu aquela vida. Existe alguma coisa por trás disso. Propósito. Ou uma frustração na vida. Às vezes, eu falo isso aqui com dor no meu coração, porque todos nós, seres humanos, somos carentes. Todos nós somos carentes. Não existe aquele que não é carente. Uhum. Uns mais e outros menos. Exato. Uma certa vez eu fui numa igreja em São Paulo, eu havia sofrido um atentado aqui, e eu fui para São Paulo e cheguei lá, meus primos me levaram naquela igreja, e cheguei na igreja e não me deram uma saudação, não me deram nem me apresentar na igreja. Eu voltei arrasado com aquilo. Porque é uma carência que eu tinha, eu queria ser visto ali, ser aceito. E eu voltei para casa triste com aquilo. E eu comecei a estudar isso. Quantas vezes a gente não quer nada, a gente só queria ter a oportunidade de ter um colo para a gente deitar, colocar a cabeça. Um afago. Bastava passar a mão na minha cabeça e dizer assim, miserável, como é a sua vida? Eu me senti importante. Todos nós temos essa carência. Não existe quem não tenha essa carência. Ser incluído. Ser incluído. Hoje, o que mais destrói vida é a falta da inclusão. Por quê? Porque eu te meço você pelo que você tem. Eu te olho pelos meus interesses. Eu vou falar do sistema religioso. As promoções, que eu já chamo de promoções, as graduações que nós seguimos eclesiástica, infelizmente, está evidenciado dentro dos valores que você tem. O senhor sabe que falar um assunto bem pertinente, pastor? Em São José dos Pinhais foi feita uma pesquisa com moradores de rua e o que eles mais sentiam falta não era colchão bom, não era comida, não era aquecimento, não era um teto, mas era conversar com alguém. Bem no que o senhor está dizendo. Esse é o Evangelho de Cristo. Eu sou fã número 1 do padre Júlio Lancelotti. Vi falar de outros padres também, mas o padre Júlio eu já acompanhei o trabalho dele. Esse vai a favor dos pobres mesmo, né? Então, o que falta em nós, pastores? Nós também fazemos voto de pobreza com o padre Júlio Lancelotti. O que nós queremos? Queremos nossas caminhonetonas, nossos carrão, e vocês vão ficar bravos comigo por isso, mas é a realidade. Hoje nós não queremos abrir mão das benécias em prol dos necessitados. Eu estou vendo ali o padre Júlio Lancelotti fazendo isso e muita gente contra. Criticando. O padre Júlio Lancelotti tem muitas críticas, inclusive da direita, né? Muitas críticas da direita, que às vezes são descabidas, porque de fato ele não está preocupado com isso, né? Mas isso, já a propósito desse assunto, direita e esquerda se misturam na política, pastor Aparecido? Olha, todos nós temos direito de optar por aquilo que nós entendemos de melhor para nós.
eu como pastor jamais irei recomendar que alguém vote em A ou B. Eu, por opção, isso aqui já da nossa infância, já vem da nossa infância, de quando era o DN e outra, não me lembro que é o outro partido, que era dois partidos, um de direita e um de esquerda. Nós, toda a vida, desde criança, meus pais nos ensinaram, nós tínhamos que ser de esquerda. Então, assim, eu nunca abri mão, mesmo que o princípio religioso, que a teologia da dominação tentasse impor dentro de mim que eu deveria ser de direita, eu nunca consegui. Eu nunca consegui. A minha família, tem alguns que depois de um tempo, que daí estudaram, foram para a máfia branca, né? Aham. Então ali são enfermeiros, são médico, farmacêutico, aí mudam muito essa cabeça. E alguns até que receberam benefício do governo da época do Requião e da época do presidente Lula e da Dilma. Mas mudaram. Agora, nós como cristão, todo cristão que serve a Jesus Cristo, ele deveria, não que eu quero colocar Jesus Cristo seja de esquerda, mas deveria analisar e colocar para eles estudarem os benefícios ou os favores, as misericórdias que Jesus estendeu. Se é conivente com direita ou com esquerda. Eu acho que... Até porque tem uma confusão entre direita e esquerda, porque ela vem da Revolução Francesa. Os jacobinos de um lado, a direita ficava do outro lado e o centro. E de lá surgiu essa direita e esquerda, que nem sempre é assim. Porque se falam, você pode, e aí eu gostei muito da sua fala, você pode ter um carro bom, pode ter uma caminhonete, mas você tem o desejo que todos tenham acesso a esse carro bom, todos se alimentem direitinho, todos tenham uma casa. Eu acho que essa que é a dificuldade de que as pessoas falam, então dê o teu carro para eles, tal, dê tua casa, recolha. Não, todos tinham que ter acesso de oportunidades. Eu acho que, pela sua linha de pensamento, é isso que o senhor prega. Eu queria perguntar para o senhor algo que é uma inquietude. Como que hoje a igreja faz para acolher jovens no meio de uma confusão midiática em que nós tivemos que agora, inclusive, IA está uma confusão danada, porque eu estou na faixa de 50 anos, pastor, e fico perguntando como que a inteligência artificial ela surgiu assim, e nós acabamos pegando isso, né? Como que o senhor faz, então, para acolher jovens, famílias e pessoas que venham para a igreja para conhecer melhor o Evangelho? Olha, como eu disse, nós iniciamos a nossa fé nos anos 74, quando nós éramos chamados de protestantes. Naquela época, eu me lembro que nós tínhamos os cultos familiar, nós tínhamos os cultos na igreja, os cultos nas casas. O dia de Santa Ceia, a igreja era necessário, obrigatório apresentar um relatório de visitas, um relatório de batismo no Espírito Santo, um relatório de reconciliação, um relatório de aceitação de Jesus. Essa era a base das igrejas. 4 relatórios. Isso aí tinha que apresentar. Os cultos de quinta-feira eram cultos de disciplina, que era o culto de ensinamento para os membros. Era fechado só para os membros. E naquela época, eu me lembro, eu era criança, todos os cultos que a gente ia, era aquele acolhimento muito grande, um acolhimento fora do sério. E todas as crianças tinham que levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador, que isso é a base nossa evangélica. E o tempo foi passando, aí de protestantes nós tornamos crentes, depois dos crentes veio os evangélicos, depois dos evangélicos veio os gospel, enfim, assim as coisas estão mais ou menos assim. Só que naquela época a gente tinha uma atenção à alma, nós dávamos assistência, nós olhávamos a necessidade deles. Hoje é diferente. Hoje não, hoje se você quiser vir, venha. Se você não quiser vir, hoje, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos em cima da sua religião, mostrando que a minha religião é melhor do que a sua, que a minha igreja é melhor do que a sua igreja. Mas isso é ser uma igreja inclusiva, pastor? Infelizmente, a igreja hoje é uma empresa. Ela voltou, ela veio agora, vou falar de nós evangélicos, veio agora para o lado que nós, como protestantes, protestávamos, porque se nós voltarmos na Revolução Francesa, quem é que estava do lado direito sentado? Os patrões e as igrejas. E nós condenamos isso por muitos anos. Hoje, quem está do lado do sistema? Somos nós. Hoje não existe uma bancada evangélica? Dentro lá. Agora pergunta. Então, mas pergunta para essa bancada evangélica. Me apresente pelo menos 3 projetos que você fez para a sociedade. Essa bancada evangélica. Que você fez para os pobres, que você fez para os inclusivos.
Apresenta alguma coisa que você fez. Infelizmente, hoje nós vemos uma bancada evangélica brigando pelo direito da Faria Lima. Nós vemos uma igreja evangélica defendendo o indefensável. Infelizmente é isso aí. A gente vê lá, ó, no fachado, 450 mil na casa de um deputado federal. Ora essa. Se fosse no tempo que nós conhecemos o evangelho, ele era disciplinado no mínimo 12 anos Sim, fora hoje, da igreja. E a propósito disso, hoje, nas buscas e apreensões que foram feitas, o deputado Sóstenes Isso. foi encontrado na casa dele, foi encontrado na casa de pessoas ligadas a ele, valores altíssimos, valores que não têm sentido, e até onde eu sei, falam de pastor. Essa mistura pastor e religião e política, e daí eu vou levar um pouquinho mais adiante, pastor, fazendo uma provocação. Deus, pátria, família, que já vinha do tempo do Terceiro Reich lá, que Hitler já tinha uma questão de Deus, pátria, família, e ele era quase uma unanimidade. O senhor não acha isso perigoso? Muito perigoso, muito perigoso. Eu vou voltar, antes de eu falar sobre essas linhas que eles seguiram, eu quero falar uma fala que eu ouvi do padre Marcelo Rossi. Porque às vezes as pessoas ficam bravas no meu sistema, fica bravo de eu falar sobre o padre. Mas quando o Papa Francisco foi eleito para ser Papa, você não imagina a minha alegria, a minha gratidão. A minha também. A minha alegria. Eu sou evangélico, Um homem voltado aos pobres, né? É isso. Então, assim, eu não brigo religiões. Eu acho que nós, como cristão, e tem um judeu que falou uma frase que isso aqui me machuca bastante, ele disse o seguinte, olha, a religião mais controversa é o cristão. É o único soldado que, se encontrar o outro meio morto, a gente pega a metralhadora e descarrega em cima dele. Uhum. Então, assim, não importa qual é a sua igreja, eu tenho que lhe amar. Mas voltando lá na questão de Deus, pátria, família, eu acho bastante perigoso. Então, o padre Marcelo disse o seguinte, Marcelo Rossi disse assim, não vote em padre. Não vote em pastor. E eu levei aquele choque. Ele disse assim, olha, se eles tiveram coragem de trair a vocação, trair a quem vocacionou ele, imagine vocês que não vão trair. Que não vocacionou. E eu olhei assim, meu Deus do céu, mas é a realidade. Por isso, algumas pessoas perguntam assim, por que você é político há muitos anos e nunca saiu candidato a nada? Não, porque a minha vocação é pregar a palavra. A minha vocação não é ser político. E aí a gente vê essa daneira, eu lembro quando começou lá na frente a máfia das ambulâncias, quem é que estava envolvido? Esses camaradas que tinham sido vocacionados, que dizem que Deus convidou eles para a vocação, abandonaram a vocação deles para ser político. Essa vocação que se entende, pastor, eu tenho uma procuração divina para que eu possa aqui sanar aqui os teus pecados e que eu possa zerar aqui o zerômetro, que você tá daqui para lá já está, pode começar tudo de volta, teoricamente. O senhor acha que isso é muito defensável? Olha, eu vou te falar para você uma coisa. Primeiro, eu queria que esse alguém me apresentasse a procuração que Deus deu para ele, porque hoje é cheio de gente falando que Deus falou, Deus mandou fazer aquilo. Eu queria que me apresentasse essa procuração. Eu quero ser bem sincero, que eu queria que mostrasse a procuração. Por que Deus falou só com ele? Se Deus toda a vida, quando chamou alguém, que mandou ele sempre chamou na presença de mais alguém para testemunhar. Por que Deus chamou só eles dentro aí? Mas vamos voltar lá no assunto Deus, pátria e família. Me preocupa bastante. Principalmente na questão de família. Aí eu pergunto, qual tipo de família você quer falar? Porque se eu for pegar biblicamente, eu vou começar algumas histórias. O conceito aqui. De família? O conceito de família eu quero entender. Será que nós estamos falando da família de Moisés, que casou com a sua tia? Será que é essa a família que nós estamos falando? Qual é a família que você está falando? A família de Davi, aonde houve incesto dentro da família e posterior morte desse que fez o incesto e posterior o filho tomando as mulheres do pai? É esta família que você fala? Qual é a família que você fala? A família de Abraão, que Sara não podia ter filho, estava velha, e apresenta a empregada, ele engravida a empregada, e posterior a mulher dele chega e diz, eu não quero esse moleque aqui, e coloca Sara e Ismael para fora de casa, para morrer de fome no deserto? É esta família que a gente fala? Então, sim, eu acho que a família é quando se trata de... a família é eu, a minha esposa, meu filho ou meu esposo, seja lá o que for. Trata-se de uma família onde existe pai, mãe
enfim, os agregados dentro lá. Agora, cada um escolhe a forma de fazer a sua família. Agora, se eu vou contestar, mas eu vou contestar biblicamente. Amigo, deixa eu te falar. Os textos que você fala aqui, você não é judeu. Você não é judeu. Não adianta você vir querer trazer Velho Testamento, você não é judeu. Você aguenta cumprir as leis? Aguenta cumprir as leis? Ora, porque não aguenta, porque eu vou falar uma coisa. Estão xingando o STF de tudo quanto é nome. Se você não aguenta o Alexandre de Moraes, você vai aguentar ser um judeu, rapaz. Seguir as leis, os princípios, os estatutos de Deus, os regimentos de Deus, você vai conseguir? São muitas leis. São muitas leis. Então, assim, eu quando vejo essa história de que eu sou defensor de família, eu quero saber qual a família que você é defensor. Qual família estamos falando? Qual é a família que você está falando? Porque eu defendo a minha família. A minha esposa, as minhas filhas, os meus netos, meus genros, e defendo a família dos outros também. Porque eu não vou interferir na família de ninguém. Eu acho assim, nada supera o amor. O próprio Cristo disse isso. O novo mandamento vos dou. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse, olha a condição, se ele é um homossexual, se é uma lésbica. Não disse nada disso, não. Ele disse, ama o teu próximo a ti mesmo. Como é que eu queria ser tratado? De jeito que eu queria ser amado? Eu queria que me apontasse o dedo, que falasse sobre as minhas escolhas, que falasse minha opção. Olha, eu tenho que ser inteligente. Se eu quero que as pessoas sigam meus caminhos, eu tenho que abraçar ele, trazer para o meu lado. Me conte algo. O senhor, como que o senhor vê esse movimento, que é quase um movimento assim sequencial? Começa com a Bíblia embaixo do braço, vai com a família e adota uma igreja e começa a aparecer no palco e dali a pouco é candidato. O senhor enxerga essa mistura entre religião e dessa forma assim paradoxal? O senhor enxerga isso como algo saudável para a religião? Isso não causa uma confusão nas pessoas? Inclusive uma confusão hoje que falam os evangélicos são mais de direita, os católicos mais de esquerda. O senhor acha que é válida essa taxação, assim, de falar esse de direita, esse de esquerda, do jeito que as coisas estão hoje? Não. Não é saudável, essa mistura não é saudável. Eu faço política desde a idade de 14 anos. Nunca ninguém me viu na porta de alguém, na porta da igreja, na porta de alguém, ou no púlpito pedindo voto para ninguém. Não, eu não faço. Eu faço o meu trabalho político separado da minha vida religiosa, ou da minha vida cristã, melhor dizendo. Porque assim, o que acontece hoje? Hoje, existem muitos pastores dando pitaco sobre a fé de alguém e sobre a escolha política. E hoje, infelizmente, o que acontece? Eu também não atribuo tanto a eles a mentira que eles usam biblicamente, mas a nós que temos preguiça de estudar a Bíblia. A Bíblia está na mão para todo mundo. Hoje não é proibido você ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Eu sou advogado e falo que essa é a lei que todo advogado deveria conhecer por primeiro. E o advogado muitas vezes não lê a Bíblia, né? Eu estou assistindo vídeos de vários advogados cristãos que eu vejo usando, inclusive, no júri, a Bíblia. Coisa mais linda de ver. Abrindo suas defesas. É coisa mais linda de ver. Então, assim, eu acho que nós, como cristãos, nós temos a Bíblia como base. Nós precisaríamos estudar isso aqui. Agora, infelizmente, eu digo aqui que... E eu vou bater um pouquinho aqui. Eu sei que eu vou sofrer os haters por isso. Mas não tem problema, não. Os haters não. Sempre estarão presentes. Eu não tem problema, não. O que acontece? Essa mistura. Por que ela aconteceu? Porque, assim, para ser um padre, você vai estudar muitos anos. No mínimo 12 anos. O sacerdócio. Você vai fazer teologia, você vai fazer... vai conhecer a história, você vai ter que ter conhecimento sobre psicologia, sobre psicanálise, enfim, uma quantidade muito grande. Então você não vê igreja católica saindo e abrindo igreja católica renovada. Você não vê a igreja católica de São João, a igreja católica de São Luís do Maranhão. Não, você não vê isso. Por quê? Porque os padres estudam, mas infelizmente, no meio evangélico, como volto novamente a falar sobre a teologia da dominação, que é a coisa mais aplicada, hoje basta eu dizer, Deus falou comigo que eu preciso abrir uma igreja, eu vou abrir igreja e já consigo adeptos para mim. Eu já consigo adeptos, daqui a pouquinho
eu estou no status, eu estou ali no meio, entre o céu, a igreja e Deus. A propósito disso, pastor, eu quero fazer uma nota de rodapé. Outro dia eu li uma mensagem no qual estava sendo vendida uma igreja com 400 pessoas de fé, 400 fiéis cadastrados. Eu achei isso assim, pastor, sabe? Mas infelizmente é negócio. Eu comecei falando e não encerrei ali quando, naquele tempo de 1974 até 1980. Então, quando nós acontecíamos o dia de Santa Ceia, apresenta-se o relatório. Então, levantava o diácono e lia. Fizemos tantas visitas. Fomos lá, tantas almas reconciliaram. Tantos aceitaram Jesus como seu Salvador. Tantos receberam a batismo com o Espírito Santo. O que menos se falava é no dinheiro. Hoje não. Hoje, deu dia 26 até o dia 30, se você não apresentar o relatório financeiro da igreja, você não recebe a comissão do mês. Depende disso para receber a comissão do mês. Eu estou falando do sistema que eu pertenço. Eu estou falando do sistema que eu sei que não gosto que falo, mas é a realidade. Então, assim, ficou muito fácil criar-se igreja, fazer-se igreja e ter pessoas que... A Bíblia tem um texto que diz assim: a alma farta pisa em favo de mel, mas para faminta até o amargo é doce. Você veja que o povo está tão desesperado que você passa aqui na 15... O camarada tá lá com as mulheres que ela saiu na grande lá. Deixa eu ler sua mão, e tem gente que deixa ler e lê sua... Porque a alma ele precisa de uma boa notícia, né? A alma nem que tá seja faminta. alguém mentindo para ele. Essa é a realidade. Por que as pessoas estão dando as drogas e a bebida? Exatamente por isso, carência. E eu gostaria de falar algo, pastor, não lhe interrompendo, mas é muito pertinente. O outro dia, alguém engravatado na Praça Osório, em Curitiba, a pessoa com radinho, pilha, assim, cabelo todo colorido, e esse engravatado para conversar e dá a mão. E daí falam, fui entrevistado, por que o senhor deu a mão? Porque eu queria alguma boa notícia, ainda que alguém não falasse a verdade para mim. Vem exatamente de encontro com o que o senhor está dizendo. Infelizmente está desse jeito. A alma faminta, para a alma faminta até o amargo é doce. Mas a farta, ela pisa em fava de mel, eu não preciso de nada. Mas para quem tem fome, qualquer pessoa, qualquer conversa fiada. Eu fico olhando hoje nas redes sociais, no TikTok, aquelas lives que você está vendo que é mentira. Mas tá um monte de gente batendo palma, mandando pix, me manda pix, mandando estrelinha. Ó, eu vou revelar você aqui, manda estrelinha. Aí o camarada manda estrelinha, lê as estrelinhas. E de repente já está mandando mensagem dizendo que está acontecendo isso. Infelizmente assim... A população, a humanidade está carente de Jesus. Está cheio de religião, mas falta Jesus. Falta muitos Papa Francisco, falta muitos Billy Graham, falta muitos Padre Júlio Lancelotti. Enfim, eu sou um apaixonado pelo Padre Cris. Eu volto e meio até mando umas mensagens para ele. Eu gosto demais daquele camarada, o sistema alegre dele, mas fala umas verdades. Eu acho que nós, como cristãos... E as pessoas não estão preparadas para a verdade, né? Dói. Eu só penso assim, porque antes de eu ser pastor, eu sou uma ovelha. Eu não posso mentir para mim mesmo, eu tenho que ter consciência do que eu estou falando. Porque o grande problema é hoje eu sentir que eu sou o pastor e sou intocável. Mas você acha que isso é um desafio para o seu ministério? Muito, muito grande, porque tem dias que eu chego na igreja que a minha vontade é sentar no último banco e ouvir o céu rasgar para mim, a minha vontade é que alguém chegue em mim e abra o meu peito. Abre e coloca a palavra dentro de mim. Eu estou tão necessitado. E sabe que justamente naquele dia que você tem que falar alguma coisa para alguém, que você está tão miserável. Quantas vezes eu chorei, porque eu sou um pastor, mas eu tenho sofrimentos também para ser pastor. Para levar essa mensagem é muito dolorido. Para levar essa palavra é sofrido demais, porque você precisa se afastar de muitas benécias. Ou você vai ser taxado de alguma coisa por causa desse evangelho. Quantas vezes eu queria ouvir que o mendigo falasse de Jesus para mim? Como tem aquele moço que lê a Bíblia, que cita a Bíblia todinho o texto. Eu paro para ver que mas é um drogado, um bêbado. Ele fala pela experiência. A boca fala do que o coração está cheio. Não importa o estado que ele está. Não importa. Pode ser que Cristo esteja nele. E justamente aquele dia eu preciso de Cristo. Olha que bonito. Nossa, muito tocante mesmo. Você tem toda a razão. Naquele dia eu estava tão em baixa que meu coração está visitado pela agonia e eu não tive oportunidade de ninguém recepcionar essa minha agonia. Sabe quando eu chorei? Eu estava passando ali em frente, antes de construir o viaduto ali do Banco Bradesco, na 376 em São José,
naquele semáforo ali. Eu vinha... Que era uma confusão ali, né? Exato, que era uma confusão. Eu tô parado ali, chegou um camarada correndo ali, e estendeu a mão e me disse, me dá alguma coisa. Eu falei, amigão, eu tava tão triste, tão azarado aquele dia. Eu disse, amigão, eu não tenho nada. Meu dia tá... Eu não tenho nada. Ele olhou para mim e disse assim, não diga que não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Eu comecei a chorar e disse, se eu tenho Jesus na minha vida, então esse Jesus eu te dou. Saia desta vida de droga. Se liberte. Aquele moço saiu correndo assim, em lágrimas, e eu em lágrimas fui embora. Eu precisava só de ouvir aquilo, que eu tinha Jesus. Eu sou um pastor. E estava, de repente, se queixando, né? Eu estava sofrido. Eu quantas vezes me coloquei nessa situação de reclamar de situações, de coisas que estão acontecendo. E bem do meu lado tem alguém que está passando por uma dificuldade ou por uma situação bem pior do que a minha, está cantando e louvando o Senhor. Eu queria fazer algo contigo, pastor. Assim, fé e prática, existe ou não? Bate pronto. Existe. Existe fé e prática. Em números reduzidos, precisa aparecer pessoas. Fé prática que não é levada para a comunidade, ela tem eficácia? Não tem resultado nenhum. Disse Jesus, mostra, uma citação que ele fez, mostra a tua fé que eu te mostrarei as tuas obras, ou mostra as tuas obras que eu te mostrarei a minha fé. Não tem como ter fé se não tem obras. Você pode não perceber o chamado e ter vários chamados e ainda assim você ter chance de ter a tua fé sempre ela testada? Há possibilidade muito grande. Há possibilidade muito grande. Existem muitas pessoas que estão fugindo do sistema porque não querem ser igual e vivem fugindo, mas fazem o evangelho diferente. Não em cima de um púlpito, de casa a casa, levando a mesa como faz o testemunho de Jeová. O ministério, ele tem desafios diários? O senhor se sente tentado às vezes pelo sistema? Muito, muito. As benécias é muito grandes. É muitas vezes sendo tentado. Só que quando você tem um objetivo, você não cai na tentação. Porque a Bíblia diz assim, que a gente pode ser tentado, mas não deve cair na tentação. Inclusive sua fé tentada? A minha fé é tentada. A minha fé... O sistema diz assim... Vou falar na eleição passada. Chegou para nós a ordem da CGADB. Todos os pastores são obrigados a trabalhar para o candidato tal. Eu entrei no site da CGADB e coloquei. Eu sou o pastor Aparecido... e voto 13. Eles apagaram, eu fui e coloquei novamente. Aí aguardei que fosse suspendido. Logo em seguida houve um AGO no Rio Grande do Sul, eu fui um dos primeiros pastores a ser convidado. Eu acho que a gente precisa desafiar. Você tem todo o poder na sua mão, o voto é seu. A decisão é sua. Não deixe ninguém decidir por você. E se posicionou. Não é fácil se posicionar. É muito difícil. Deixa uma mensagem bíblica para nós, pastor Aparecido. Olha... A mensagem que eu vou deixar é uma mensagem que foi narrada por um outro sistema, dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade você está falando? Eu estou falando da verdade de Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Ele disse em São João, Ele diz o seguinte, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que o Senhor manda para nós no dia de hoje? Que nós amamos o diferente, que nós amamos o necessitado, que nós amamos o nosso amigo, mas que nós oramos por aquele que nós consideramos o inimigo, aqueles que nos perseguem. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Seja manso, seja humilde, para que ache refrigério para a sua alma. Eu quero que o senhor dê um conselho em uma frase para quem quer se aproximar de Deus. Você precisa só deixar o seu coração aberto e dar ouvido à voz de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu sei que você tem esse livro na sua casa. Esse livro é a tua fonte. Um livro que marcou sua vida e sem medo de errar, a senhora aconselharia para alguém que quer ter sua vida marcada pela fé? Primeiro, a Bíblia Sagrada. É o primeiro livro. Eu digo que você deve se orientar com outros livros, mas a Bíblia é em especial. Para o cristão, é especial. E aí, por último, queria falar qual a sua maior alegria de ser pastor? A minha alegria é poder socorrer o necessitado, parar para ouvir, mesmo que eu não tenha condição de resolver o problema. Mesmo que eu não possa resolver. Eu vou contar para finalizar isso aqui. Eu, ontem, recebi uma ligação de uma senhorinha com 89 anos em Foz do Iguaçu. Eu pastoreei ela há 25 anos atrás. Não, 35 anos atrás, eu pastoreei ela. Ela ligou para mim ontem e disse para mim ontem à noite, disse, pastor,
eu estou morrendo de saudade do senhor e da sua esposa e das suas filhas. Pensa que as minhas filhas é pequenininha, já está com problema de mente já, por causa da idade, ela já está bem cansada, então ela faz pergunta até 10 vezes a mesma pergunta. E quando ela ligou para mim, aquela noite eu dormi em paz, porque mesmo a idade avançada dela, ela queria ouvir uma palavra minha. Então minha maior alegria é poder falar, mostrar que é Jesus. E me sentir importante também de eu poder ser participante do sofrimento de alguém, porque uma coisa é ser cristão, outra coisa é você oferecer o seu ombro para ajudar o outro a levar a sua cruz. Pastor, Deus o senhor é abençoe. uma pessoa estupenda, uma pessoa incrível. O mundo precisa de mais Aparecidos. Nós estamos juntos. Tá bem, em pastor. nome de Muito Jesus. obrigado.